Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare nessa noite. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para ouvir uma explanação sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa obra, né, de Allan Kardec, uma das 5 obras básicas, Evangelho segundo o Espiritismo, ela completou ontem 161 anos. É uma obra de muitos anos, mas ela é atual. Toda a reflexão feita em cima dela nos reporta a assuntos bem pontuais nos dias de hoje. E hoje quem trará para nós a explanação é a nossa querida irmã Maria Cláudia Rodrigues, ela da Casa Coirmã, né? A Sociedade Espírita Luz do Caminho, de Juí. Seja bem-vinda desde já. E ela vai abordar no capítulo 18, né? Muitos chamados, poucos escolhidos, os itens 13, 14 e 15, que tem como título Dar-se-á aquele que tem. E nessa noite, então, também logo após a palestra, nós temos o passe, que costumeiramente, né, nós temos nesta casa. Passe individual, quem deseja recebê-lo, pode passar à frente no final da palestra. E o atendimento fraterno, que pode ser também agendado junto aos trabalhadores da portaria, da recepção. Então, se alguém deseja conversar com o trabalhador hoje à noite. E também continua o convite para a introdução do estudo do Espiritismo, que acontece na quinta-feira à noite, às 20 horas. Iniciou a semana passada, mas se alguém por alguma razão não pôde vir e quer estudar ou convidar algum amigo seu, pode fazê-lo, e nas próximas quintas-feiras, então, estaremos aí para recebê-los e trabalhar. Tá? E para nós irmos harmonizando, então, nós vamos ouvir de Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes, uma mensagem. Deus está sempre com você. Dirige os seus passos, protege o seu trabalho, sustenta a sua paciência, levanta o seu ânimo. É pura bondade. O Pai Supremo fala alto em todos os acontecimentos da sua vida. Manda-lhe energias apropriadas para vencer em cada situação. Aprimora-lhe o espírito. Dá-lhe a calma e mantém o seu coração batendo. Ame a Deus. A cada pensamento de amor que você lhe endereça, Deus responde multiplicado. Que tenhamos todos nós uma boa palestra. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que retornamos a este lar espírita, nesse mês, que é um mês tão especial para nós, os espíritas, que é o mês de aniversário da obra também O Livro dos Espíritos, que aniversaria no próximo sábado, dia 18 de abril. E como a nossa amiga Beth falava, hoje então, dando continuidade às palestras e exposições doutrinárias que esta sociedade faz todas as quartas-feiras do Evangelho, hoje vamos conversar um pouco sobre este item que é tão bonito e ao mesmo tempo tão filosófico, nos convida a pensar cada uma das frases do Evangelho sobre este tema. E o tema da noite de hoje, então, está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e traz por título Dar-se-á aquele que tem.
Este item encontra-se numa parábola trazida no Evangelho pelos evangelistas Mateus e Marcos. A parábola ela é relativamente grande, então a gente vai sintetizar estas afirmações de Jesus com os seus discípulos, dizendo, reprisando o que Jesus teria dito naquela época, que aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Parece meio contundente quando a gente ouve estas afirmações, mas ao longo das explicações de Kardec, trazidas neste item por um espírito que se chama um espírito amigo, a gente vai conseguindo compreender. E o codificador Allan Kardec começa esse item nos convidando a meditar nesses grandes ensinamentos que a priori eles parecem paradoxais. O que é um paradoxo? É uma ideia que se aproxima por um motivo, mas ao mesmo tempo se distancia por outro. No caso, nesta parábola, a questão é do ter, o que realmente se tem. E aí o codificador vai nos dizer que aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, no seu amor, anima os esforços que tendem para o bem. Isto fica muito claro na parábola dos talentos e na parábola do semeador. Na parábola dos talentos, não vamos contar a parábola, mas na parábola dos talentos, 3 pessoas recebem talentos. Uma recebe 5, outra recebe 2 e outra recebe 1. E na hora de restituir estes talentos, a que recebeu 5 duplica, entrega 10, a que recebeu 2 duplica, entrega 4, e a que recebeu 1 talento enterra o seu talento. Ao mesmo tempo, na parábola do semeador, aquele que saiu a semear semeou em terrenos diferentes. Um semeou ao longo do caminho e vieram os pássaros dos céus e comeram o que ele tinha plantado. Outro semeou nas pedras e, como carecia de profundidade, a semente morreu. Outro semeou entre os espinheiros e os espinhos abafaram e a planta não conseguiu germinar. E o outro semeou num bom terreno. E o que ele semeou produziu 100, 60 e 30. Ou seja, tudo que ele plantou deu certo. Então, quando Kardec diz que aquele que recebe alguma coisa é porque conseguiu meditar na palavra divina, significa que ele aproveitou o tempo que ele tinha e as condições que ele tinha para trabalhar. E tanto na parábola dos talentos como na do semeador, o que move esses personagens na parábola é uma palavra que dá todo sentido a esta história apontada pelos evangelistas, que é o que se chama de trabalho. E Jason de Camargo, na obra Caminho das Virtudes, irá nos falar no capítulo 3 sobre a necessidade do trabalho. Ele vai nos dizer que no processo de evolução humana, o trabalho é uma das suas molas propulsoras. Ela faz parte integrante da natureza do homem, cujos objetivos de progresso material e espiritual o impelem a realizações constantes. Isto é, o aperfeiçoamento do nosso espírito está estreitamente condicionado ao trabalho que nós conseguimos fazer no tempo. E esse tempo pode ser o tempo da nossa encarnação,
como o tempo que nós temos durante o nosso dia. E a pandemia, ela foi um laboratório muito grande para isto, né? Nunca eu acho que você trabalhou tanto em prol do próximo como na época da pandemia. Na época da pandemia, as pessoas literalmente conseguiram sair muitas vezes do seu mundinho e ajudar o próximo. Era comum a gente ver, na época da pandemia, as pessoas ajudando os idosos, as pessoas ajudando-se umas às outras. O mesmo aconteceu o ano passado, quando nosso estado passou pelas enchentes, ali em março e maio. Pessoas desciam para o Rio Grande do Sul para ajudarem, para colaborarem. Então, quando Kardec, né, nos diz e traz no Evangelho esta psicografia belíssima deste espírito amigo, dizendo que dar-se-á aquele que tem, é um fomento ao trabalho que cada um consegue fazer em prol do próximo. Então, aquele que literalmente sai do seu mundinho e vai ajudar o outro, ele está sendo protegido, ele está sendo amparado, e para ele vai ser dada coisas em acréscimo, mas não necessariamente coisas materiais, e sim saúde, bem-estar, perseverança, aquilo que a gente precisa para continuar no trabalho. E seja lá a atividade que cada um desenvolve em sua existência, o que interessa é o desempenho diante dela. Ou seja, o que importa é a utilidade que se faz. Por isso que no Livro dos Espíritos, na Lei de Trabalho, vai nos dizer que toda atividade útil é trabalho. Toda atividade útil é trabalho. E importa é o nosso desempenho diante do que a gente deseja alcançar, que é a utilidade daquilo que nós estamos fazendo. E quando nós estamos inseridos numa casa espírita, muitas vezes a gente pode pensar que o trabalho mais importante da noite de quarta-feira é o trabalho do Evangelho, é a exposição doutrinária. Com certeza é um trabalho importante, porque é um trabalho de divulgação da nossa doutrina. Mas para que se chegue neste momento da exposição doutrinária, várias ações, elas são organizadas pela casa antes da exposição. Existe a biblioteca que já está aberta para quem deseja olhar as obras, ou quem sabe até adquirir alguma obra. Existe a recepção que já está organizada, e organizada já pelo plano espiritual, para receber nós, espíritos encarnados, que viemos com certeza com os desencarnados, que estão ao nosso derredor, que estão conosco, que precisam dessa orientação. Existe toda uma preparação anterior na sala ao lado, com a leitura do Evangelho, nos preparando para esse momento, para a harmonização. Encerrada a palestra, tem os grupos de estudos que trabalham, que estudam, tem o atendimento fraterno. Então, todo o trabalho que é desenvolvido nesta noite, ele é importantíssimo. E todos aqueles que estão cedendo do seu tempo para este trabalho, com certeza vão receber em acréscimo bênçãos. Nos diz Jason de Camargo que com o tempo as pessoas não trabalharão visando apenas o seu bem-estar, mas acrescentarão também uma visão mais social do trabalho solidário. Hoje é muito comum, quando se vai procurar emprego e que se leva e se apresenta o currículo, seja o currículo físico, seja o currículo que se envia pelas redes sociais, pela internet, é muito comum e cai muito bem para o empregador quando recebe um currículo dizendo que entre as atividades que aquela pessoa realiza
ela se dedica a fazer uma atividade em prol do próximo, uma atividade social, prestar um serviço voluntário. Então, é comum que com o tempo as pessoas vão se apropriando disto e vão tornando o seu trabalho o trabalho solidário, não somente o trabalho que se faz nas 8 horas. Ele nos diz também que vida é ação, é movimento, é trabalho. E ele traz 2 frases muito conhecidas nossas. Jason de Camargo traz essas frases do nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier dizia que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Então vejamos a situação nossa quando desencarnarmos e chegarmos no mundo espiritual e nos dermos conta de que a gente literalmente malbaratou o tempo. Não aproveitou o tempo em que aqui nós estávamos. E esse tempo, muitas vezes, não aproveitado por conta da inércia e por conta da comodidade. Ou seja, a gente deixou de fazer tarefas, tomar atitudes que eram pertinentes à nossa encarnação, porque a gente malbaratou o tempo. E ele nos diz que as oportunidades de trabalho, elas são diárias, elas são constantes. E assim mesmo, como o Chico dizia, que é muito aflitivo para o espírito se dar conta lá do outro lado que não soube aproveitar o tempo, ele nos traz outra frase, dizendo que Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo e que aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Então, ao mesmo tempo que podemos e que ficamos aflitos enquanto desencarnados, porque não aproveitamos bem o tempo, o Chico vem e nos diz que todos os dias é uma página em branco e todos os dias nós podemos trabalhar. Todos os dias pode dar-se aquele que já tem e ele ficar na abundância. E do mesmo modo que dar-se-á aquele que tem, que nos diz o Evangelho, também nos diz que aquele que tem, aquele que não tem, melhor dito, entretanto, vai ser retirado dele. E nos parece muito, se a gente for olhar de forma geral, nos parece injusto. Mas o Evangelho vem a nos dizer que não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Óvulo é uma moeda grega antiga de pouco valor, mas no contexto do texto aqui, é o significado de uma esmola, de um auxílio. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente perde esse óvulo que é fecundado no nosso coração? Esse auxílio que chega, por que a gente perde esse auxílio? E São Vicente de Paulo, que é um dos pais da igreja e que tem uma passagem muito bonita aqui no capítulo 3 do Evangelho, vai nos dizer que quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam-no no esquecimento esse código admirável. Então, nós podemos receber, na noite de hoje, no nosso grupo de estudos mais tarde, numa mensagem que recebemos de um amigo, um óbolo, uma doação, um auxílio, não necessariamente material, mas espiritual, alguma coisa que seja perene, que dê continuidade,
para o nosso proceder, para o nosso agir, que nos estimule a estar no caminho do bem. Só que São Vicente de Paulo vai nos dizer que muitas vezes a gente considera tudo isso um repositório de palavras ocas. Se hoje eu não estou muito bem e ao acaso eu abro o evangelho na minha casa e tenho uma mensagem ali e eu não medito na mensagem, que é o que o codificador Allan Kardec nos diz no início, ou seja, eu não dou um sentido fidedigno para aquilo que eu estou lendo, eu estou colocando fora aquele ensinamento. Estou perdendo a oportunidade de ser ajudada, de ser ajudado. Falávamos momentos antes do trabalho e nos dirá esse espírito amigo. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai, que seu pai lhe granjeou e que lhe cabe em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. Isso não é menos verdade se a gente olhar esta afirmação sob o ponto de vista material. Um pai que lega para o seu filho em herança um quinhão de terra, um lote de terra, e este filho não trabalha este lote de terra, com certeza este campo será tomado de parasitas e muito provavelmente também será ocupado por poceiros. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é cheio de subjetividades, ou seja, são reflexões aparentemente materiais, mas no fundo o codificador está se esforçando para nos dar o sentido espiritual desta passagem. E é o que acontece nessa passagem deste pai que dá para o seu filho em herança. Quem será este pai que dá para o seu filho em herança alguma coisa? Na verdade, essa passagem precisa de muita sutileza para entendê-la. Na verdade, é Deus que está dando para nós a oportunidade da gente conhecer a sua lei, da gente entender a sua lei e fazer a nossa vida diferente. Se a falta de cuidado deixou fenecer-se as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? E vai dizer esse espírito amigo, não e não. Em vez de acusar aquele que tudo prepara, que é Deus, queixe-se de si mesmo e arrependido e operoso, meta corajoso a mão à obra. Então, o Pai nos dá o campo pronto, nos entrega os seus bens e quer simplesmente que a gente trabalhe. E esse trabalho, como dizíamos, não é um trabalho necessariamente material, é um trabalho espiritual, é um trabalho para o nosso próprio espírito, que sabe dedicar um dia, um momento, algumas horas do nosso dia, não somente para fazermos coisas para nós, para nossa vidinha comezinha, mas para o nosso próximo. E ele nos convida a rotear o solo ingrato com o esforço da sua vontade. E será que é fácil lidar com a nossa vontade? Que vontade, como nos diz Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor, é o motor da máquina humana. Ou seja, o que nos move aqui na Terra para todas as ações que nós desempenhamos é o exercício da vontade. E será que é fácil entender a vontade do Pai? Ou entender as nossas questões? E no Livro dos Espíritos, na questão 909, que vai tratar da perfeição moral, mas especificamente nas paixões, que paixão não necessariamente é um sentimento puro. Paixão, muitas vezes, é aquilo que faz com que a gente fique agarrado, preso ao terra-terra.
e não consiga se desenvolver. E o codificador vai perguntar nessa questão: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, as nossas tendências que todos nós temos, ou para a gula, ou para a sexolatria, ou para a maledicência, porque nós carregamos isso. Mesmo nós fazendo os esforços, nós não somos seres perfeitos, nós somos seres imperfeitos. Deus nos criou a todos simples e ignorantes. E de encarnação em encarnação a gente vai burilando as nossas tendências e vamos avançando, até que a gente consegue chegar à angelitude. Mas nesse ínterim, vez por outra, as nossas tendências inferiores querem que a gente fique mais aqui, mais preso aqui materialmente. E os bons espíritos respondem a esta pergunta, se a gente consegue vencer as nossas más inclinações. E eles vão dizer sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Ou seja, nós não precisamos fazer uma coisa estrondosa para colocar a nossa vontade em ação e conseguirmos entender o que o Pai deseja, o que Ele quer de nós. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, os nossos esforços podem ser insignificantes, podem ser pequenos esforços, mas isso no todo faz grande diferença. E quando ele nos convida para arrotear o solo do nosso coração, ou seja, trabalhe o teu coração. Se você é muito ou está muito, acho que é melhor, porque dá uma sensação de continuidade e nós mudamos todos os dias. Então, se nós estamos mais rancorosos, como nos diz no Evangelho, mais biliosos, porque a bilis ela secreta alguma coisa que é amarga. Então, se nós estamos muito biliosos, muito revoltados, muito tristes, desanimados, ele vai no Evangelho e uma frase somente com 2 palavras e mexe com as nossas entranhas, nos convidando a rever isso e a colocar a nossa vontade em ação. Ele nos diz: ânimo, trabalhadores. Simples assim. Ou seja, não desiste. Ânimo é coragem, é impulso, é vigor. Então, se nós estamos nos sentindo nessas condições no momento, que a gente se anime, que a gente se encha de vigor, se encha de sentimentos bons. E nos diz: tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, que é todos esses sentimentos que nós acabamos de dizer. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. E mais uma vez, voltando na parábola dos talentos, nós receberemos em dobro aquele talento que o Senhor confiou ao seu ânimo. Se formos pensar na parábola do semeador, aquele terreno em que foi lançado a semente e era um terreno bom, vai produzir 100, vai produzir 30. E esse terreno é o nosso coração, é o nosso interior, é o nosso espírito. Por isso que na lei de amor, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também, o Espírito vai nos dizer que o Espírito precisa ser cultivado como um campo. Nós precisamos cultivar o campo do nosso espírito. E como é que a gente faz isso?
Nós, os espíritas, temos assim um cabedal de informações e de oportunidades para fazê-lo. A gente pode aproveitar e entrar no grupo de quinta-feira, que está começando, conforme a nossa irmã dizia. Nós podemos adquirir um livro na biblioteca, nós podemos entender a mensagem que hoje um amigo nos mandou pelas redes sociais, ou seja, não considerando e aí apropriando a mensagem ao Evangelho, porque o Evangelho, que fez 161 anos, é uma obra atemporal. Ela serve para todas as épocas da humanidade. Então, nós podemos, como dizíamos, se recebemos hoje a mensagem de um amigo, botar sentido nessa mensagem e ver o que ela está nos convidando. E para concluir, queridos irmãos, gostaríamos de compartilhar uma poesia muito bonita do livro Brilha a Vossa Luz, de um poeta espírita que a gente gosta muito, que é Casimiro Cunha. E esta poesia veio pelas mãos do Chico Xavier. E o título da poesia é Bilhete Fraterno. Qual é a função de um bilhete, quando hoje já não se usa muito a questão do bilhete, mas quando a gente recebe um bilhete, se a gente recebe um bilhetinho escrito, é para nos dar uma informação precisa a respeito de alguma coisa, ou para a gente saber, ou para a gente ser formada. E é literalmente o cerne desta mensagem, desta poesia, Bilhete Fraterno. Vai nos dizer Casimiro Cunha, por Chico Xavier: meu amigo, prossigamos no trabalho dia a dia, procurando com Jesus a verdadeira alegria. Se no caminho despontam problemas a resolver, perseveremos no bem, cumprindo o nosso dever. A dor faz parte da vida. Ninguém vive sem lutar, mas é feliz quem já sabe esquecer e perdoar. Incompreensões, dissabores, não desistas de servir. Silencia e segue em frente na construção do porvir. Muito obrigada pela atenção de todos. E agora convidamos quem está aqui presencialmente ou quem assiste à exposição pelas redes sociais a fecharmos os nossos olhos, se nos sentirmos à vontade, e levarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, agradecendo pelo dia de hoje, pela oportunidade que estamos dando a cada um de nós de estarmos aqui na noite de hoje, reservando um dia da semana para silenciarmos um pouco, para escutarmos a nossa voz interna, que nos convida, sim, ao aperfeiçoamento enquanto encarnados do nosso espírito, para que consigamos lidar com as nossas inquietações, com os nossos sentimentos, quiçá tristes, menos felizes, mas que precisam de uma oportunidade, de uma conversa interna de nós com o Pai, pedindo forças para esse momento, para entendermos o que se passa conosco, o que se passa no mundo, e não julgarmos. Sim, aproveitarmos esta oportunidade, os ensinamentos de Deus, do Cristo, as boas vibrações do nosso anjo da guarda, que sempre está conosco, nos inspirando para o melhor,
para que consigamos fazer, ainda enquanto estamos encarnados, a nossa reforma íntima. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por tudo que temos, por tudo que já somos. E rogamos que possamos sair deste centro espírita na noite de hoje, num sentimento de muita gratidão. Muito obrigada, Pai, e que assim seja.